Olá, meus amores, bom dia. Vamos começar a aula de língua portuguesa. Esta é a nossa primeira aula referente aos conteúdos do mês de maio. Neste mês nós iremos estudar o gênero contemporâneo, poesia contemporânea. Nós vamos falar um pouquinho sobre esta forma de literatura, sobre como identificamos essa poesia, como ela é elaborada e quais são as características marcantes desse gênero. As aulas são referentes à semana do dia 4 ao dia 8, ou seja, são as aulas do dia 5 e 6 de maio, da disciplina de língua portuguesa. O nosso gênero, como eu já mencionei, poesia contemporânea. E faremos agora a nossa aula. Eu inicio com essa dica para vocês. Dica do dia: faça o melhor que puder, seja o melhor que puder. O resultado virá na mesma proporção do seu esforço. É com essa mensagem que eu inicio a aula de hoje e reforçando também para vocês o pedido para que vocês cumpram os prazos de entrega das atividades, que não deixem acumular. Ao final dessa aula eu já vou deixar no blog a data para recebimento, certo? Eu quero atividade até o dia 13 de maio. Vou colocar aí o prazo, certo? E eu peço que vocês cumpram esse prazo, porque nós estamos avaliando vocês diariamente, certo? Através das atividades que encaminhamos no blog, nas videoaulas. E aí vocês têm que seguir essa rotina de estudo, certo? Alguns alunos não me entregaram as atividades completas referentes ao mês de abril. Eu não fiquei cobrando todo o tempo, porque eu sei que vocês já devem saber o que é responsabilidade, ações de vocês. E aí essa questão de ficar todo dia cobrando, eu não faço isso e eu não gosto de ficar dessa forma, cobrando todos os dias. Então eu disponibilizei, dei o prazo para vocês, dei chances para me encaminhar e alguns ainda assim não o fizeram. Então esse mês tenham cuidado para que tudo aconteça dentro do programado, certo? Do calendário que a gente pré-estipulou para o mês de maio. Eu inicio a nossa aula tratando um pouquinho sobre o gênero literatura contemporânea. O que é a literatura contemporânea? O que é a poesia contemporânea? A literatura contemporânea, ela pode ser atualmente. Essa literatura, ela começou após o encerramento do pós-modernismo, por volta do século XX. É uma literatura atual, trata de fatos do cotidiano, como o nome já diz, é contemporânea. Por quê? Porque aborda os acontecimentos do hoje, do agora. Ela é uma das escolas literárias brasileiras, a que vivenciamos. Trata-se também da e essa transição se dá por meio de mudanças no cotidiano de determinada época. Acontecimentos estes que envolvem a sociedade em geral, até mesmo política, fazem com que os movimentos artísticos mudem com os aspectos característicos de cada período. Assim sendo, nós podemos afirmar que a literatura contemporânea brasileira é um reflexo, trata-se de um reflexo dos acontecimentos do momento, desenvolvendo-se pelo que é novo. Por exemplo, o desenvolvimento da indústria tecnológica acentuado,
nos meios políticos e no meio social. Nós podemos ainda compreender essa forma de literatura como a quebra de ruptura, ou seja, aliás, a quebra ou ruptura de alguns paradigmas. O que são isso, professora? A quebra de alguns modelos pré-estabelecidos. Por exemplo, antigamente o poema só era estruturado seguindo aquela composiçãozinha de estrofes formada por versos, seguindo aquele modelo padronizado. Atualmente, com a literatura contemporânea, nós temos, por exemplo, o concretismo, a produção de poemas concretos que nos dá abertura de uma nova forma, de um novo modelo aplicável à estruturação das poesias e dos poemas. Quais são as características dessa nova literatura, dessa literatura contemporânea? Nas últimas décadas, a multiplicidade é um ponto marcante na cultura brasileira. Podemos dizer, por exemplo, que essa literatura é um apanhado de diversas escolas literárias anteriores. Sendo assim, ela apresenta algumas características, como a quebra do limite entre a arte erudita e a arte popular, ou seja, elas se misturam, dando origem assim a uma nova visão de arte. Há também a intertextualidade, quando há um diálogo entre obras, entre várias obras de um mesmo autor. Essa junção presume que sejam conhecidas, ou seja, uma música que pode ter base em um texto já criado por uma outra pessoa. Por exemplo, o poema de Camões, que foi utilizado pelo grupo Legião Urbana, não é? E aí, muitos outros exemplos surgem. Outra característica marcante da literatura contemporânea é o ecletismo. O que é isso? É uma mistura de estilos, contemplando gostos diversificados. Por exemplo, quando eu mencionei o poema de Camões e a música do Legião Urbana, não, fica muito difícil eu cantar aqui, porque vocês sabem que é a única coisa que eu não sei fazer, é cantar. Mas trata-se daquela canção: ainda que eu falasse a língua dos homens, que eu falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Então, esse trecho, ele já fora utilizado numa obra anterior. E assim, com essa quebra, com essa ruptura de paradigmas, ele foi utilizado numa canção. Isso não é novidade. Um exemplo são as músicas atuais. Elas são baseadas em obras já existentes, pré-existentes, certo? Outro ponto que se deve considerar dentro da literatura contemporânea são os vários modos de narrativa, como essas narrativas surgem, como elas são criadas. Uma outra característica é a preocupação com o presente, sem planejamento para o futuro. Vive-se um momento. O hoje é o que prevalece, o agora. É o imediatismo, certo? Trata-se também de temas do cotidiano. Por exemplo, eu poderia pedir, e vou pedir posteriormente a vocês, a produção de um poema concreto. Um poema que traga, por exemplo, as características do contexto atual, daquilo que a gente está vivendo agora, né? Outro ponto que merece destaque dentro da literatura contemporânea é o engajamento social, ou seja, toda obra ela tem que ter uma função social. Isso é que é o chamado engajamento. Esse ponto é primordial para que essa literatura ela seja entendida, para que ela seja aceita pelas pessoas, pelos leitores, de modo em geral. A literatura contemporânea, ela apresenta também técnicas novas de arte e de escrita. Não é somente aquela escrita pincelada como acontecia anteriormente. Hoje, por exemplo, utiliza-se os meios tecnológicos na produção de poesias, na produção de arte, na produção de texto, certo? E trata-se de uma
uma brecha, de uma abertura que essa literatura trouxe. A elaboração de contos, de crônica, com características do momento, do contexto atual, obras reduzidas, como, por exemplo, os mini-contos, as mini-crônicas, entre outras. Essa literatura, ela pode ser considerada como a manifestação que classifica os autores e as obras, que dialogam com o presente, marcadas pela ousadia de seus experimentos e pelas rupturas estéticas e em divergências e tradições anteriores. Portanto, o termo contemporâneo, esse termo, ele trata de uma natureza fluida, visto que variados momentos de uma linha do tempo, da história da arte, traz uma categorização que foi usada para se referir a artistas. Artistas estes que dialogavam com as suas respectivas gerações. Hoje, por exemplo, um gênero musical que se expandiu no Brasil e no mundo, o funk, e que trazem características críticas relativas ao contexto, não é? Ao contexto atual. É um gênero que não é muito aceito por todos, mas que o grupo social que gosta é bem maior do que os que não são adeptos. E outros pontos relativos à literatura contemporânea é a tendência desse tipo de literatura. Antes de expor quais são as tendências contemporâneas da literatura brasileira, é preciso conceituá-la. Tendências ou estilos literários são padrões de escrita ou outras manifestações de arte que caracterizam uma escola. As tendências contemporâneas da literatura brasileira são divididas em duas linhas. A primeira é a linha tradicional, que conta com autores e características pós-modernistas reformulados, como, por exemplo, as vertentes do romantismo, o regionalismo, a visão intimista, urbano-social, político, memorialista, experimentais e metalinguísticos. Um exemplo dessas tendências são exatamente as poesias concretas materializadas sob a forma de arte de rua ou arte urbana, onde um artista utiliza, por exemplo, um muro, não é, que é um espaço urbano, social, e coloca aquele muro como um suporte para a externalização de um sentimento. Um exemplo disso, eu posso mencionar aqui, quando vários artistas se uniram e pintaram, ou seja, grafitaram nos muros aí afora a foto da Marielle Franco e textos feministas, não é? Então essa característica, essa caracterização faz parte dessa arte contemporânea, certo? Dessa literatura, dessa forma de expressão contemporânea. A segunda é a alternativa com que autores, ou seja, quando eu mencionei as duas formas, as duas tendências dessa literatura, as duas linhas. A primeira foi a tradicional, como eu já mencionei, e a segunda alternativa é aquela com que os autores queriam romper com o tradicional, ou seja, lançar uma nova maneira, um novo estilo de expressão da sua arte, e que o destaque fica para a poesia, né? A poesia é uma dessas ferramentas de expressão em que os sentimentos oprimidos pela ditadura, pelo machismo, pelo feminismo exagerado, eles ganham um espaço. E aí eu coloco para vocês esse link, que eu quero que vocês cliquem nele, para ver um pouquinho sobre essa poesia, a linha de pensamento, a linha contemporânea dentro da poesia. E para materializar essa compreensão, eu quero que vocês, após assistir essa videoaula,
que vocês leiam a chave de abertura do capítulo 3, do livro didático de vocês, das páginas 16 e 17, e em seguida responda essas atividades das páginas 18 e 19, certo? Vou disponibilizar esse link explicativo para vocês possam acompanhar o passo a passo dessa aula, que está no blog. E depois de assistir a aula explicativa, acessem esse link e vejam alguns exemplos de poesias contemporâneas. É importante assistir, porque vocês vão precisar desse conhecimento mais à frente. No aprofundamento do gênero, eu quero que vocês façam a leitura desse texto. A Mulher Vai. Trata-se de uma obra de Angélica Freitas. Esse texto está presente na página 121. Eu disponibilizei ele no blog, porque aí vocês já estão com a página aberta, já vão fazendo a leitura e, na sequência, respondem à atividade. O texto. A mulher vai. Vamos lá. A mulher vai ao cinema. A mulher vai ficar louca por você. A mulher vai dormir. A mulher vai ao médico que se queixa. A mulher vai notando o crescimento do seu ventre. A mulher vai passar 9 meses com uma criança na barriga. A mulher vai realizar o primeiro ultrassom. A mulher vai para a sala de cirurgia e recebe anestesia. A mulher vai se casar, ter filhos, cuidar do marido e das crianças. A mulher vai a um curandeiro com um grave problema de hemorroidas. A mulher vai se sentindo abandonada. A mulher vai gastando seus folículos primários. A mulher vai se arrepender até a última lágrima. A mulher vai ao canil, disposta a comprar um cachorro. A mulher vai para o fundo da caminhonete e senta-se choramingando. A mulher vai colocar ordem na casa. A mulher vai ao supermercado comprar o que é necessário. A mulher vai para o centro de casa para preparar a mesa, para dentro de casa preparar a mesa. A mulher vai desistir de tentar mudar o homem. A mulher vai mais cedo para a agência. A mulher vai para o trabalho e deixa o homem na cozinha. A mulher vai embora e deixa uma penca de filhos. A mulher vai, ao fim, sair com outro. A mulher vai ganhar um lugar ao sol. A mulher vai poder dirigir no Afeganistão. Então, observem aí que trata-se de uma obra feminista. Uma obra que impõe a colocação, a rotina, a forma como a mulher ela se manifesta no seu dia a dia, na sua rotina, e traz, de certa forma, uma crítica, traz um lapso de apoio a essa mulher, a figura feminina, e traz também a questão da comparatividade entre homem e mulher, certo? Então, essa obra trata-se de um exemplo de poesia contemporânea, certo? Após a leitura, eu quero que vocês realizem a atividade Desvendando o Segredo do Texto, que vai da página 122 à página 126. Eu espero que vocês tenham compreendido. Caso fique alguma dúvida, repitam o vídeo, certo? Quantas vezes forem preciso. E se ainda assim persistirem as dúvidas, entrem em contato comigo no privado que eu esclareço, certo? Eu quero que vocês cliquem nesse link abaixo aí, aprenda mais. Vejam um vídeo sobre os contemporâneos. Trata-se de um vídeo interessante sobre a visão da poesia contemporânea e a visão de alguns jovens sobre essa nova forma de literatura, ok? Após assistir, faça anotações no seu caderno sob forma de um mapa mental sobre a literatura contemporânea e a poesia contemporânea. Bons estudos a todos e aguardo as atividades até o prazo que eu vou estabelecer no blog e até a próxima aula. Um grande abraço a todos, estou com muita saudade de todos vocês. Um abraço.